Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Obrigado pela sua companhia. Segunda-feira, estamos juntos aí começando mais uma semana. Final do Campeonato Brasileiro, né? E você está se perguntando o que o Arena Alterosa vai mostrar para você. Eu já vou falar os destaques, né, do esporte. Tem muita coisa do mercado para a gente mostrar. Bastante coisa legal, né? Local também para mostrar para você sobre o Tupi, Tupinambá, saber do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Isso tudo e muito mais a partir de agora comigo, Fernando Júnior. E eu estou aqui com o comentarista, o professor do apito, Álvaro Coelhas. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bem-vindo mais uma vez à Arena. Prazer estar aqui novamente. A gente vai começar falando, professor, eu falei que do final, né, do Campeonato Brasileiro, a gente não tem tantos gols assim para mostrar para vocês. Então vamos falar das coisas que acontecem fora do campo, extra-campo, mas claro que tem influência total, né, dentro do gramado. Começar pelas eleições do Vasco da Gama. E aí eu vou colocar o professor no meio dessa bomba, que é o seguinte, né, todo mundo está acompanhando esses capítulos aí em relação ao Eurico Miranda. O que aconteceu? É o seguinte, nas eleições, né, e está sendo muito comum, a partir de agora, com essas transmissões em tempo real, né, para você que acompanha pela internet e tem o interesse de acompanhar essas coisas que acontecem fora do campo, como, por exemplo, a eleição para a presidência, a gente está vendo muito números de sócios, por exemplo, crescendo de uma forma absurda, né, faltando alguns dias para que a eleição termine. Aconteceu no Santos, aconteceu também no Vasco da Gama, foi o principal problema da famosa urna 7. E aí agora a urna que está sob investigação, né, a gente vai ter um parecer hoje e a gente está acompanhando em tempo real para mostrar para você também. E aí no meio disso tudo, torcedores do Vasco da Gama fizeram um protesto contra o presidente Eurico Miranda e consequentemente apoiando a outra chapa, né, que concorre, o Júlio Branco. Vamos ver. Sob os gritos de Fora Eurico, os cerca de 200 torcedores pediam a anulação dos votos de uma das urnas das eleições presidenciais do clube. Durante o protesto, até um sósia de Eurico Miranda apareceu sobre um carro com o tradicional charuto dele. As supostas irregularidades na urna de número 7 decretaram a vitória de Eurico Miranda, mas o número exacerbado de votos dedicados ao Cartola provocou a interferência da Justiça Carioca, que anulou o resultado. Hoje, o TJ deve entregar a resposta de uma perícia sobre a validação dos votos. Se as fraudes não forem confirmadas, a chapa de Eurico Miranda levará à eleição. Caso contrário, a oposição encabeçada por Júlio Branco será a vencedora. Muito bem, e aí é o seguinte, o professor, aquilo que a gente estava conversando aqui antes da gente começar, né? Esse número bastante exagerado, absurdo de número de sócios que aumenta, né, com as proximidades das eleições, de certa forma ele pode ser até legal, né, em relação à papelada, documentação, enfim. Só que não é moral para o presidente, né, que está há tanto tempo no clube. É o que você disse, né? O clube que vive o dia a dia, de segunda a segunda, não para, tem aquela movimentação constante ali, e do nada você vê um número de 2, 3 mil sócios a mais no dia da eleição. Pois é, Fernando. A gente está aí torcendo, né, para que prevaleça a lisura, porque apesar, né, de que as coisas possam ser consideradas legais, né, mas nem tudo que é legal é moral, né? Então, assim, essa filiação, né, de sócios na véspera do pleito já é uma coisa que moralmente não é muito correta, né? Ou não é correta, porque você tem ali um movimento, né, normal que se segue. Então, o correto, vamos dizer, seria acompanhar aquilo ali. Então, quando você tem uma avalanche de associações na véspera de uma eleição, seja num clube, num sindicato, em qualquer outro lugar, é sinal de coisa errada, né? De coisa estranha. No Vasco aí, ainda tem um agravante que estão acusando de esses associados nem terem pago, de fato, terem sido colocados depois da data, né? Essa é a discussão também. Depois da data que era 2015 lá, o prazo para ele poder ser associado. Então tem isso ainda, né? E o resultado dessa urna é completamente discrepante em relação ao total de urnas, né? Nessa urna aí, o Eurico Miranda teve um percentual de votos elevadíssimo,
que ele não teve nas outras urnas. Então mostra que tem muita coisa estranha. O Vasco não é exclusividade nesse campo aí, né, dessas falcatruas, mas o Eurico Miranda, ele é notório, né, pilantra nesse aspecto, né, quer dizer, tem uma história nesse sentido. E aí é o seguinte, o número, né, de sócios, quando cresce dessa forma, eu acho que fica... Não tem como você questionar uma investigação, né? Você colocar a justiça no meio de uma eleição para presidente de um clube, porque não tem como deixar de existir uma desconfiança, né? Se na eleição comum você tem uma disputa ali parelha, equilibrada, né? E chega numa urna, ou até antes da eleição, você vê que o número de associados cresceu de uma forma absurda, obviamente que a chapa da oposição vai querer uma investigação a respeito disso, né? Exatamente, foi o que aconteceu, né? Que essa urna é de novos associados, né? No final da data lá, que não tudo indica que eles foram associados depois do prazo. E, além disso, teve uma votação para o Eurico Miranda muito superior no restante das outras urnas. Então, né, isso é um sinal negativo, né, Fernando? E lembrando que o Eurico Miranda é o grande responsável pelos rebaixamentos do Vasco, pelos problemas que o Vasco enfrentou recentemente, né? Ele e a família dele e aqueles que o cercam é o grande responsável. Então, né, já passou da hora do Eurico Miranda ser tirado do Vasco, né? Da linha. Da linha e ser tirado do Vasco, da administração vascaína. Professor, vamos falar de campo agora, né? De bola rolando, de contratação, aproveitar que o mercado tá em alta aí, o vai e vem do mercado da bola. O Vasco da Gama tá de olho nesse cara aqui, ó. Coloca aqui para mim, por favor. Leandro de Sábato, volante de 27 anos, jogador do Vélez, clube tradicional argentino. Eu, particularmente, não conheço muito do futebol dele, né? Agora, é uma posição que o Vasco está necessitada de uma nova contratação, de um novo jogador? Assim, ele joga mais recuado no meio de campo, né? Então, o Vasco acabou se acertando aí no final, no segundo turno, né? E eu acho que o Vasco carece mais de jogadores mais para frente, do meio para frente, né? O grande problema do Vasco foi não fazer gols, inclusive no segundo turno teve vários jogos que vencia, fez poucos gols, uma média de um gol e pouco por partida, né? Tá lá o Luiz Fabiano, que segundo eu li, vai jogar a Libertadores, apesar dos 36 para 37 anos, né? Então, o Vasco aposta aí num grande veterano, mas eu acho que o Vasco tem ali nas primeiras posições, né? Claro que o Jean e o Wellington são jogadores emprestados que vão retornar para os clubes ou podem continuar no Vasco, mas o De Sábato entraria ali. Claro que eu conheço, já vi alguns jogos, é um bom jogador, está num nível um pouco acima, eu acho, do Jean e do Wellington também, mas a fragilidade do Vasco é mais do meio para frente. Claro que o Vasco está apostando aí nas revelações, né? Paulinho, Caio Monteiro, né? Como o outro menino, Paulo Vitor, né? Também, né? O meia. Matheus Vital, ele está apostando nisso aí, né? Que é barato, né, Fernando? Então, e o Vasco não tem dinheiro. A grande verdade é que o Vasco não tem dinheiro. Então, ele contrata aquilo que dá para contratar. Professor, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o Vasco da Gama, porque outra pendência, né, do Vasco é em relação ao comando, né, ao técnico, se o Zé Ricardo continua ou não. E aí tem gente de olho também no Zé Ricardo. Só que antes agora, vamos voltar para Juiz de Fora. Vamos falar do nosso Tupi, do Galo Carijó. A gente tem um trecho da entrevista aí do Alexandre Barroso, e depois eu vou querer a opinião também do Álvaro Coelho, em relação à montagem de elenco, né, estrutura física, né, dentro de campo para o Campeonato Mineiro, que está chegando. O Tupi estreia no dia 17. E aí o Lucas Girardi acompanhou, né, desde o primeiro treino do Tupi, né, desde a apresentação do elenco, e conversou com o Alexandre Barroso, que vai falar para a gente dessa montagem agora. Então, o grupo que nós pretendíamos está aqui presente, né? Então, para um clube do interior, começar com 25, 26 jogadores é um passo muito importante, é muito positivo isso, porque nós já temos uma espinha, nós já temos uma estrutura, e agora as contratações são estritamente pontuais. Nós já temos com a nossa programação toda ela montada até o dia 17 de janeiro, que é a nossa estreia. Evidentemente, vamos dar uma paradinha por conta de Natal e Ano Novo, mas é coisa de 2 ou 3 dias. Nós fomos estritamente estratégicos, né?
porque você sabe, e não é segredo para ninguém, que nós temos uma limitação financeira e nós procuramos trabalhar estritamente dentro desse orçamento que nos foi proposto pela diretoria. Alguns jogadores abriram mão daquilo que eles estavam habitualmente acostumados a ganhar por conta de vir jogar no Tupi, pela projeção, pelo peso da camisa, pelo calendário do ano todo. Então nós conseguimos montar um grupo que, a meu ver, não está devendo absolutamente nada aos times do interior. Nós começamos o trabalho com 3 goleiros, com 2 laterais direitos, com um lateral esquerdo, com 4 zagueiros, com 6 volantes, com 2 meias, com 3 atacantes de centro, com 3 atacantes de lado. É uma estrutura muito boa, né? Pro torcedor, professor, acho que todo ano no Tupi não muda muito, porque sai praticamente o elenco todo, né? É difícil segurar o elenco, principalmente fez uma boa campanha na Série C, enfim. E aí entra um número grande de novos jogadores, né? Com exceção do Reis, o torcedor do Tupi já conhece, enfim, alguns que permaneceram ali, mas o elenco todo praticamente foi alterado, né? Então, por mais que o treinador, o presidente fala em relação ao elenco que está fechado, é um bom elenco, para o torcedor ainda não tem nem como opinar, né? Claro, é um bom começo, né, o Tupi, mas como você disse, né, começando do zero, né, uma legião de estrangeiros, pouquíssimos ficaram da temporada que está se encerrando, então os jogadores têm que se conhecer, têm que adquirir entrosamento, né, a comissão técnica também, né, conhece os jogadores de avaliação, mas na hora de compor para os jogos é uma coisa diferente. Então, assim, eu desejo que o Tupi, né, ele se estruture mais em termos, né, do treinamento, das condições de treinamento, né, dessa infraestrutura, né, e deixe de ser um time trampolim ou estufa, né? Trampolim que vai lá, o jogador vem, dá um pulo e vai para outro, e estufa que é esquentar o jogador que está frio em outro lugar e vem para cá e entra na estufa do Tupi. O Tupi merece mais do que isso. Agora tem que investir na sua infraestrutura, né? Tem que montar a sua categoria de base. Então aí eu espero que o Alexandre Barroso consiga influenciar a diretoria do Tupi aí para formar o sub-20, o sub-17, né? Pelo menos, né? Porque um time sem base, né, vai ficar sempre dependendo de empresários, de contatos, né? E, claro, né, o empresário, ele bota o jogador que ele quer, aonde ele quer, né? Então, assim... ele acha que vai dar certo. Pois é, porque se o Tupi, como disse o Alexandre Barroso, não tem dinheiro, né? Ele acaba tendo que aceitar aquilo que lhe oferecem, né? Nem sempre o que lhe oferecem tem qualidade, como foi o caso aí do Giancarlo, que passou aí na Série B, né? E nada fez, né? Enfim. Então, agora, a gente tem que estar otimista, né? Estamos otimistas. Claro. Para o Campeonato Mineiro é um bom começo, mas lembrando, né, que o Campeonato Mineiro não é o mais importante da temporada. O que o torcedor do Galo Carijó, de Juiz de Fora, quer ver é o Tupi na Série B, de volta à Série B. E aí que é a questão, né? Esperamos que esse elenco continue e seja reforçado. E aí, professor, a gente separou os primeiros desafios, né, do Tupi no Campeonato Mineiro, né? Que não é nada fácil. Pode pôr para mim, por favor, olha só. A estreia do Tupi é contra o Cruzeiro, né? Dia 17, né? 17 de janeiro, vai dar numa quarta-feira. Lá, Cruzeiro e Tupi, no Mineirão. Depois, no dia 20, o Tupi já enfrenta o Uberlândia. E aí o terceiro jogo do Galo é contra o América Mineiro, lá na Arena Independência, né? Ou seja, dos 3 primeiros confrontos, 2 já pegam os grandes das capitais, né? Cruzeiro e América. Tem que aproveitar pelo menos esse jogo em casa contra o Uberlândia para começar pontuando. Né? No meu entendimento, a tabela ela é ruim por um lado e boa para o outro. Vou explicar, né? É boa porque vai pegar os grandes no final, né? Tira o Cruzeiro de saída, o América e o Atlético está no meio mais ou menos. Uhum. Então, no final da tabela fica só contra times do seu porte do interior. Mas, por outro lado, é ruim, né? Porque começa enfrentando o Cruzeiro fora de casa, então aquela coisa, né? É um jogo muito difícil, né? Com mais perspectiva de vitória para o Cruzeiro, assim como com o América, né? Que inclusive volta aí para a Série A. Então, Fernando, né? São 2 jogos fora de casa que podem resultar em derrota e isso desanima, né, a torcida, né, de Juiz de Fora,
porque já sai perdendo 2 vezes. Então, assim, se é bom por um lado, é ruim para o outro, mas a gente espera que o Tupi consiga segurar aí, né, o Cruzeiro e o América fora de casa. Quem sabe a gente tem uma surpresa nesses jogos, né? Falando no Tupi, né, só lembrando que antes desses jogos oficiais, né, esses jogos aí da abertura do Campeonato Mineiro, o Tupi vai fazer 2 amistosos, na verdade, contra times do Rio de Janeiro, né? O primeiro, estou onde aqui? Aqui, o primeiro jogo, ó, contra o Volta Redonda, que vai ser no dia 23 de dezembro, e aí depois em janeiro, no dia 4, o Tupi vai enfrentar o Nova Iguaçu, né, que são times que disputam o Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu fica ali revezando, né, às vezes está na elite, às vezes não, mas Volta Redonda é um bom time, né, que está sempre dando trabalho aí para os grandes clubes cariocas. São os amistosos do Tupi antes da estreia no Campeonato Mineiro. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando mais de Tupi e também a polêmica envolvendo o Bruno Silva, né, que pelo Bruno Silva já está no Cruzeiro. Agora, para o presidente Botafogo, não tem nada certo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. E para você que está acompanhando a gente, tem o costume de ver o Arena Alterosa na internet também, as reportagens. Só que é o seguinte, se a internet está devagar, está quase parando, o vídeo não carrega de jeito nenhum, meu amigo, a Powerline leva a melhor tecnologia até você. Sabe por quê? Internet fibra ótica, com TV por assinatura, com os principais canais em HD. É mais velocidade, é mais qualidade e mais diversão. E se você preferir, pode escolher também só internet ou só TV. A Powerline, liberdade de escolha, continua 2102.000. Quem domina? Se você precisa de uma internet fibra ótica com mais velocidade, você vai atrás de qual provedor? Imagine uma internet que oferece agilidade no atendimento, comunicação através das redes sociais, com o maior link da região e que ofereça planos com o melhor custo-benefício. E ainda, TV por assinatura com diversos canais em HD com os melhores preços. Para tudo isso, quem domina? Powerline Internet, 2102.000. Tá esperando o quê, né? Para você ter aí na sua casa a melhor internet da região, 2102.000, assine Powerline. Continuando com a Arena Alterosa, a gente estava comentando aqui com o professor Álvaro Coelhas, antes da gente entrar no ar, sobre os times tradicionais, né? E bons que a gente tem aqui em toda a região da Zona da Mata e também no Campo das Vertentes. E aí, falando da nossa região, nós tivemos nesse final de semana a final do Campeonato Regional de Ubá, que é, se não o mais tradicional, um dos mais tradicionais que nós temos aqui na região, né, juntamente aí com a Copa TV Alterosa, né, Sub-20, a Copa Adulta, a Copa também Sub-17. E aí o campeão foi o time lá de São João Nepomuceno, o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno, um clássico regional, enfrentou o Industrial de Ubá, venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0 e segurou o empate em 0-0 na segunda partida, mais de 3.000 pessoas no campo em Ubá, uma festa bonita, né, no futebol regional. E aí o título foi para São João Nepomuceno. Parabéns aí para a equipe do Marco Aurélio Ayup, né, e também para o Industrial de Ubá, equipe super tradicional aqui em toda a região. São os talentos regionais da nossa Zona da Mata. E agora, voltando a falar do futebol profissional, vamos falar agora de Botafogo e Cruzeiro. Por quê? O Bruno Silva, volante do Botafogo, que se destacou bastante nessa temporada, foi o principal jogador do Botafogo, né, está com um pezinho no Cruzeiro. Fez um vídeo polêmico na internet falando que está chegando, provocou a torcida do Atlético Mineiro, só que, para o presidente do Botafogo, não tem nada certo. O Bruno Silva ainda é jogador do Botafogo. Vamos ver o que o Bruno Silva colocou na internet. Tubá! Cheguei, Cruzeirão cabuloso, vamos atropelar as frangas! Aí, Adriano, aí, ó, cheguei! E esse impasse todo aí, professor? Para o presidente não tem nada certo, o Bruno Silva já falou que está lá, como é que fica? O Bruno Silva já começou mal, né, Fernando? Porque isso aí não é atitude de um jogador profissional, né? Se dirigir aos adversários com esse tipo de vocabulário, né? Que circula por aí, rola por aí, mas não é legal, né? Um jogador ainda mais o clássico, um jogador alimentar essas coisas aí, eu não gosto disso. Acho que o jogador tem que mostrar no campo, né? Qualidade, técnica e não ficar com essas coisas aí. Então já começou mal, provocando a torcida adversária, né, o principal rival, que é o Galo, né, e sem nem estar, vamos dizer, confirmada a sua transferência, né, porque é uma coisa de cada vez, né, então ele tem contrato, não sei, com o Botafogo e tal, até dezembro de 2018. Então, ainda não se desligou, né, então você está confirmando que é um absurdo, né, um jogador do Botafogo, então, se ele tem interesse, se ele foi procurado pelo Cruzeiro, ele deve respeitar
a relação de trabalho que ele tem com o Botafogo. Porque os jogadores cobram muito o negócio de receber salário em dia, essas coisas todas. Então, eles têm que se portar a todo momento como profissionais. Se ele é jogador do Botafogo, ele não pode ir para uma rede social e fazer esse papelão que ele fez aí. Bruno Silva, nota 0 para você. E aí é o seguinte, professor Álvaro Coelho, por que está esse impasse entre os presidentes? Para o presidente do Botafogo, né, o Bruno Silva, claro, tem contrato até o final de dezembro de 2018, ou seja, ainda pertence ao Botafogo. Já para o presidente do Cruzeiro, há mais vontade do que essa relação contratual, né, oficial, porque a família do Bruno Silva, né, é mineira, e aí tem a vontade do Bruno Silva estar mais perto da família e, claro, disputar uma Libertadores também, já que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Bom, vamos deixar o Bruno Silva de lado, vamos voltar para a nossa região, Tupinambás. Já tem a data de estreia do Módulo 2 marcado e agora a gente vai ver aqui os times que estão no Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Olha só, começando pelo América de Teófilo Otoni, depois vem Betinense, o Cap Uberlândia, o Democrata, Guarani e o Ipatinga. E aí agora a gente vai ver os outros clubes, ó, o Mamoré, o Nacional de Muriaé, que também é da nossa região, o Social Futebol Clube, Tricordiano, Tupinambás e o Uberaba. Segura aqui nessa tela para mim, por favor, que tá o Tupinambás, porque eu vou falar agora o seguinte, a estreia do Baeta, dia 17 de fevereiro, às 4 da tarde, contra o Social, que é de Coronel Fabriciano, né? E depois, o primeiro jogo em casa do Tupinambás, no dia 24 de fevereiro, às 10 da manhã, contra o Betinense, no Helenão, né? O estádio municipal radialista Mário Helênio, ou seja, o Tupinambás aí na disputa do Módulo 2. Seguindo com o vai e vem do futebol, professor Álvaro Coelho. O Vasco da Gama surpreendeu no Campeonato Brasileiro, né? Chegou até a Libertadores, só que o Zé Ricardo, será que vai embora? Será que continua? Sabe quem está querendo esse camarada aqui? É a equipe do Santos, né? Pode rodar as imagens do Zé Ricardo, o Santos que teve essa eleição para a presidência agora. Tá de olho no Zé Ricardo. E aí, se tirar ele do Vasco, como é que fica? Ah, vai ser ruim se tirar ele do Vasco, né? Porque ele chegou ali na passagem do primeiro e segundo turno e conseguiu, né, organizar o Vasco, né? Dar um outro padrão. O Vasco fez um segundo turno bom, né? Dentro das suas limitações. O Zé Ricardo conhece o Vasco, trabalhou lá no Vasco também, nas categorias de base, futsal, essas coisas todas. Então, para o Vasco seria muito ruim, inclusive porque ele é um treinador mais barato, né, do que outros que tem por aí. Né? Então, vamos aguardar, né, que ele fique, né, para o Vasco seria muito bom, né, porque ele já conhece o Vasco também, né, Fernando? Não vai ter caixa, né? Não vai ter dinheiro para grandes contratações na Libertadores. Então, o time da Libertadores vai ter essa base que tem aí, né? Com um ou outro jogador, que acredito aí, não sei, um número aqui é difícil chutar, uns 3 a 5 jogadores talvez que o Vasco possa contratar, né? Vai dispensar alguns aí que estão só gastando, né? Com pagamento de salário. E o Vasco tem essa base que está aí. Então, assim, mudar o treinador para o Vasco nessa perspectiva de pré-Libertadores, né? Não seria uma boa, não, Não, né? seria uma boa, seria uma péssima para o Vasco. E o Zé Ricardo se valorizou muito, né? Aí, né, também lembrar os rubro-negros foram cruéis com o Zé Ricardo, né? Que o problema não era o Zé Ricardo, né, amigos? O problema era que o time realmente não jogou tudo aquilo que se esperava, né? E botou-se a culpa no treinador e no Muralha, né? Então, os Judas aí da temporada ruim do Flamengo foram o Zé Ricardo e o Muralha e o Márcio Araújo. Desculpa, esqueci. São 3 aí, né? Vamos fazer o seguinte, bate-bola rapidinho, professor, agora para você. Quero saber a sua opinião, se é uma boa ou não. No Corinthians, né? O Corinthians tem busca de jogadores da frente, meio de campo, ataque. E aí, olha só quem que o Timão quer. Põe aqui para mim, por gentileza, para a gente poder, né, destrinchar aí o vai e vem do futebol. O Corinthians quer esse camarada aí, o Rafael do Bahia. O Zé Rafael, na verdade, é o professor. Ele é um meio de campo, ele joga no ataque, marcou 5 gols aí no Campeonato Brasileiro e o Corinthians quer ele. Além do Zé Rafael, a gente tem aqui a imagem do Trellis, né? Jogador do Vitória. O seguinte, ó, o Santiago Trellis tem 27 anos, né? Fez 40 jogos no ano, marcou 10 gols no Brasileirão, fez 9 gols na Liga Colombiana, né? Ou seja, um total de 19 gols em 2017. O Zé Rafael é um jogador um pouco mais jovem, tem 24 anos, né? É um meia do Bahia, 60 jogos na temporada, fez 3 gols no Brasileirão e marcou 5 no total aí em 2017. Para o torcedor do Corinthians, né, talvez são aqueles dois, não são grandes craques, né, grandes nomes do futebol brasileiro, mas para o coletivo, que o Corinthians tem zelado bastante, né, para
sair tanto assim, de forma descomparada dos outros times do Campeonato Brasileiro, pode ser que encaixa bem, né? Pode, eu acho que sim, né? O colombiano atacante tem o Jô, mas com o colombiano aí, mais um, né? Para revezar, porque fora o Jô, né? O Jô pode ser que vá embora, né? Pode ser também, né? Que valorizou aí como artilheiro. E o Zé Rafael realmente fez uma boa temporada pelo Bahia. Então pode reforçar aí o Timão, né? Porque o Timão também tem um problema financeiro, né? O Timão não tem tanto dinheiro assim, não sei, mas parece que tem uma série de pendências, inclusive a questão do estádio, de pagamento de estádio, essas coisas todas aí. Mas foram jogadores que realmente foram bem na temporada, né? E para compor um elenco, né? Porque aí vem aquela história, né? Que a gente estava falando antes, muitos jogos, né? São vários campeonatos que nós temos. Então, esses jogadores podem ajudar a reforçar o elenco do Corinthians, né? Não são grandes craques, não são craques, mas foram bons jogadores nessa temporada. Daqui a pouco a gente vai voltar mostrando mais as negociações, né? Quem está de olho em quem. Tem jogador do Fluminense sendo pretendido por praticamente todos os clubes paulistas. Jogador do Fluminense também indo para a França, né? E eu quero saber a opinião do professor. Só que a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho eu volto mostrando para você o vai e vem do mercado da bola. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Agora eu quero que você veja quem está sendo pretendido por Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Põe na tela aí o craque do tricolor. Aí, professor, vai ser ruim para o Fluminense, mas para o Corinthians, por exemplo, que está em busca de jogador de frente, é uma boa opção, né? Sem dúvida. Acho que vai ser boa para esses times e o Scarpa, na minha opinião, já está fora do Fluminense, né? Porque se destacou e vai ser, né, procurado aí por esses times e dificilmente o Fluminense consegue mantê-lo. E para a gente fechar, outro tricolor que está indo embora também, até para o exterior, quase tudo certo com o PSG, é o volante Wendel. Você vai ver a imagem do Wendel, jogador também da base, um bom jogador que daqui a pouquinho vai estar fechando com o Neymar, talvez, né? Outro destaque, jovem, né? E que realmente tem tudo para se destacar lá no exterior, Fernando. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, um abraço. Outro abraço e lembrando que agora a gente se encontra na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, com tudo sobre o nosso esporte regional e você vai saber o que aconteceu no final de semana e também na manhã de segunda-feira com o Alterosa Alerta primeira edição, com ele, o homem que não tem medo de cara feia, Valmir Rodrigues, vai que é sua.